Gênesis, capítulo 47. Então foi José, e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai, e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou alguns de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é vosso trabalho? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens capazes, tu os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E José levou seu pai Jacó, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José a sustentou com pão seu pai, e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo os seus filhos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José levou o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, foram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então levaram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e do rebanho das ovelhas, e do rebanho das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, foram a ele no 2º ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham uma ração dada por Faraó, e eles comiam a sua ração que Faraó lhes dava, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o 5º a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que vossos pequeninos comam. E disseram: A vida nos deste, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o 5º, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, ele chamou seu filho José, e disse-lhe: Se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de benevolência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.